Boa noite, povo de Deus. Deus o abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui apresentando mais um vídeo. Fica à vontade, vocês que ainda não são inscritos no meu canal Livres para Adorar, que fica no YouTube, se inscreva lá para que o YouTube venha divulgar os meus vídeos de mensagem, de ensino da palavra de Deus, palavras proféticas, rema. Mais um vídeo que eu vou estar colocando no meu canal de YouTube, e vou tirar sempre eu tiro, né, um pedacinho para colocar lá no meu Instagram, Evangelista Vanei Barbosa. Eu tenho também o meu TikTok, Vanei Barbosa, onde estou sempre também gravando meus vídeos lá de 1 minuto. E fique à vontade para vocês me seguirem e compartilhar, né, curtir tudo que eu estou colocando, porque tudo que eu estou registrando, irmão, vem de Deus. Aquilo que hoje eu ensino, eu recebi de Deus, do alto, do Pai das luzes. É Ele que me dá a revelação para eu apenas compartilhar com vocês e vós outros, amém? Que está sempre seguindo a palavra de Deus, ouvindo, né? Sendo ouvinte, simpatizante, admirador da mensagem, da palavra de Deus. Irmãos, eu quero apenas aqui corrigir uma palavra que eu falei na mensagem em relação a respeito sobre Neemias. E quando eu falei que Neemias ia enfrentar 3 coisas, na realidade não era 3 coisas, irmãos, na realidade era 5. 4 no deserto e 2 lá em Jerusalém. Concluindo aqui a palavra, né, e já deixando aí o vídeo para você dar continuação, ouvindo aí a leitura, né, com o pastor Evandro, ele lendo para mim a palavra, orando por mim, lendo para mim a palavra, e eu trazendo a mensagem objetiva, culta e objetiva, amém? Uma palavra direto aos seus corações. E a primeira coisa que Neemias enfrentou lá no deserto, ele teve que enfrentar, irmãos, o calor do deserto, né? Era um lugar escaldante, era muito quente, e com certeza Deus deve ter colocado a nuvem, né, para fazer sombra ali, porque é muito quente o deserto. Quem já estudou sobre o deserto sabe que o deserto ele tem 2 fases. Durante o dia é muito quente e durante a noite é muito gelado. E à noite ele tinha que enfrentar o frio. Com certeza ele deve ter recebido ali também coluna de fogo. Deus deve ter esquentado ali o homem de Deus. Amém? E então ele tinha que enfrentar essas 2 coisas. Aí era pouco as 2, né? Que era durante o dia e a noite. À noite ele não andava, ele descansava, né, para no dia seguinte andar. Então ele precisava ali do fogo. Ele com certeza fazia fogueira ali, né? E tinha mais 2 coisas ali no deserto, irmãos, que Deus ele protegeu o homem de Deus, que foi do escorpião e das náusea, né? Se você for estudar esses 2 tipos de inseto peçoento, né? E a náusea, ela é uma serpente, ela é uma das cobras mais venenosas que existe no mundo. E ela tem 3 tipos de cobra no deserto. Tem a marrom, tem a roxa e tem uma que é preta. Então cada uma com venenos mais perigosos do que a outra, né? Então essas cobras, Deus ele protegeu, né, Neemias e também todos aqueles animais e algumas pessoas que caminhou com ele ali, que com certeza ele não ia só, porque era uma tropa enorme, né, de camelos, jumentos, carregando ali todo o material para a construção do templo ali, né, para a construção na realidade do muro, né, não era do templo, do muro. E as portas também dos templos que estavam também queimadas, foi tudo ali queimado, foi tirado ali o ouro e a prata, foi saqueado ali todos os bens. Jerusalém estava ali em ruína, né? E Neemias ele foi escolhido por Deus para reconstruir ali aquele lugar. Futuramente, lá na frente, depois, ele se tornou prefeito, né, daquela cidade. Se você for estudar bem direitinho a história de Neemias, no capítulo 8, Neemias já estava ali, né, numa posição ali de governo. Amém? E então essas 4 coisas, né, que ele tinha que enfrentar, e ele enfrentou com a ajuda de Deus. Também os escorpiões, se você for estudar os escorpiões no deserto, os escorpiões, os mais menorzinhos ali, chega a 12 centímetros, 15 centímetros de tamanho, né? Segundo alguns historiadores, eles chegam a dizer que já encontraram escorpião com 25 centímetros de tamanho.
muito grande, né? 18 centímetros, 20 centímetros, 22 centímetros, escorpiões enormes, também com venenos poderosos, né? Que alguns cientistas eles chegam a pegar esse escorpião para fazer nos laboratórios, né? Tentar fazer vacina, né? Tentar fazer ali remédio para combater o mal nas pessoas, né? Até que as cobras, né? Eles são tirados os venenos também para criar, né? Alguns remédios para fazer vacinas, né? Para trazer bem, para beneficiar as pessoas com doenças terminais, né? Então isso aí é uma outra história. Continuando aqui, já concluindo a história, irmão. O deserto não é um lugar bom, não é um lugar bom. Mas mesmo assim Deus ele conduziu aquele jovem rapaz ali dos seus 17, 18, 19 anos. Alguns historiadores chegam a dizer que ele só tinha apenas 18 anos de idade. Quando ele partiu ali para Jerusalém para conhecer, né, a cidade dos seus pais, né? E ele foi ali e ele enfrentou essas durezas, né, no meio do caminho. E quando entra dentro de Jerusalém, mais duas coisas ele tinha que enfrentar. Ele tinha que enfrentar a justiça do homem, que o homem ali, a justiça era corrupta, as pessoas estavam acomodadas, as pessoas não estavam querendo mais, né, de forma alguma ali fazer nada. Já a cidade de Jerusalém, segundo alguns historiadores, alguns chegam a dizer que já fazia ali mais de 70 anos, outros chegam a dizer que estava ali em 90 anos que aquela cidade, ninguém construía nada ali naquela cidade. E de repente chega ali Neemias, né? E Neemias ele diz: eu vim construir aqui. E a primeira voz pessimista, não foi nem otimista, né? Pessimista, ele ouviu, e foi a voz de Sanbalate e Tobia, né? Se você for estudar a biografia deles dois, e tem mais três aí na jogada, né? Que é Gerson, né? Segundo alguns historiadores, eles chegam a dizer que Gerson ele era um príncipe, né? Resumindo, era um príncipe, um nobre, né? E um desocupado, apenas um cidadão da cidade, normal, comum, né? Então eles três se uniram para tentar impedir, né, o trabalho que Neemias iria fazer ali. Mas Neemias ele foi preparado, né? Neemias ele tinha dinheiro, ele ia levando o ouro, a prata ali, e ele contratou ali muitas pessoas para fazer o trabalho. Mas ali ele teve zombaria, ele recebeu zombaria, pessoas ali disse: Neemias, esse muro que você vai reconstruir aí, se uma raposa passar, ela vai cair, né? Então estava ali metendo medo. A primeira coisa que Neemias teve que enfrentar ali foi o medo, né? E ele enfrentou, né? Segunda coisa, ele enfrentou também a rejeição. Terceira coisa, ele enfrentou também a zombaria. Se for levantar um leque sobre as coisas que ele enfrentou ali dentro da cidade de Jerusalém, não foi só duas, três coisas, não, foi várias coisas ali, várias pessoas ali tentaram impedir de várias formas de Neemias não construir ali. Mas quando chega no capítulo 3 de Neemias, você pode observar que Neemias ajunta ali 38 príncipes, né? No capítulo 2 de Neemias, no capítulo 3, capítulo 2 e capítulo 3, pode estudar que ele consegue reunir as maiores autoridades ali da cidade de Jerusalém para colocar em pauta ali, né? Para poder procurar uma solução ali para aquela cidade voltar a funcionar, né? E quando chega no capítulo 4, ele ainda está trabalhando com o povão ali, só que existia alguns ali que estavam querendo tirar a vida de Neemias, até que Neemias teve que se armar, e todos os que estavam com Neemias estavam tudo armado, era um trabalhando com a mão e com a outra mão segurando a espada. No capítulo 4 de Neemias, você pode ler que foi assim que Neemias construiu aquele lugar, e pegando também um título de cidadão, recebendo ali um título de cidadão ali pelos sacerdotes do templo. E o prefeito daquela cidade, ele se tornou prefeito daquela cidade. Neemias se tornou prefeito, né? Prefeito daquela cidade. Amém? E Neemias não voltou mais para aquele lugar chamado Fortaleza do Suzã, que era
1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. Voltou, ficou, e ali ele reconstruiu a sua vida, se tornou ali um grande sacerdote, um grande governador, né, um grande prefeito, um grande governador, e ali ele fez grandes coisas ali. Mas ali, as cartas que vinham para ele quando ele estava trabalhando, se você for observar um pouquinho mais lá na frente, no capítulo de número 6, né, foi pessoas ali, os reis, os príncipes daquela região, ficava chamando Neemias a vir para poder ter um particular, para poder conversar, e Neemias mandou resposta para tudinho. Eu não posso descer daqui antes que esta obra seja concluída. Eu estou fazendo uma grande obra. A resposta que Neemias deu para Sanbalat, Tobias e Gesem e todas aquelas pessoas ali, que ele deu ali, ele apresentou para aquelas pessoas ali, não foi, irmão, a carta que o rei Artaxerxes deu a ele, não foi. Não foi, ele guardou a carta. Na realidade, duas cartas que ele tinha, né? A carta da floresta, o guarda da floresta liberar a passagem dele para ele pegar tanto madeira que ele quisesse levar, e também a carta para ele apresentar também as autoridades maiores ali em Jerusalém. Ele não apresentou nenhuma dessas cartas, apenas ele apresentou a mão de Deus. Ele disse: a alta mão de Deus está sobre mim e me trouxe aqui para eu construir esse lugar aqui. Neemias, ele era corajoso, ele tinha visão, ele era determinado, ele tinha um foco. O foco dele era reconstruir aquele lugar. Eu fecho esse parênteses para abrir outro, para dizer para vocês e vós outros que me escutam, que eu e você, nós, irmãos, temos que ter foco, temos que ter atitude, temos que ter visão, temos que olhar para frente, não podemos olhar para trás, irmãos. A Babilônia, né, ficou para trás. Nós não podemos olhar para o passado. Quem vive no passado é museu. Nós temos que olhar para frente, temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Como diz o salmista, o Salmo 121, eleva os teus olhos para os montes, porque é de lá que vem o seu socorro, né? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, a gente temos que entender como a palavra de Deus fala, como ela é revelada em nosso coração, como passar uma certeza, né, vinculada ao coração das pessoas, que se Deus apenas revelou só a Neemias, Deus não revelou ali os sacerdotes do templo. Deus poderia ter ido lá, porque Jerusalém era um beiço, né? Como eu falei na mensagem, era um beiço de sacerdotes ali. Só que os sacerdotes mais velhos ficaram, né? Era esses, né? Que Deus deveria ter ido ao coração deles e ter revelado a ele, né? E ter dado a ele as instruções para poder revelar, para poder construir aquele lugar. Mas Deus preferiu olhar para a fortaleza de Suzã em vez de olhar para Jerusalém. E olhando para a fortaleza de Suzã, ele encontra um rapaz ali que estava dentro do seu coração o desejo de um dia conhecer Jerusalém. Eu e você um dia não conhecer Jerusalém, irmão, mas tem uma nova Jerusalém nos esperando. A nova Canaã nos espera. O céu celestial, né? A morada de Deus está aguardando, esperando a igreja de Cristo aqui na terra ser arrebatado. Quando o Filho de Deus vier, a segunda vinda, ele vai vir, irmão, para buscar eu e você. Por isso que nós não devemos murmurar, nem reclamar e nem ficar olhando para as coisas negativas, ser um pessimista, né? A gente tem que ser otimista. Tem que ter certeza, irmão, que se as coisas estão ruins agora, hoje, amanhã pode melhorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer do dia, né? Amanhã pode ser o dia da vitória, pode ser o dia de porta aberta, pode ser o dia que Deus pode fazer um milagre. Salmo 30, verso 5, está escrito essa palavra, que o choro pode durar uma noite inteira, amém? A perca, a alegria, a tristeza, o desengano, né? Ela pode durar apenas uma noite só, irmão. No outro dia, essa noite pode ser uma noite, pode ser um ano, pode ser um mês, não sei, pode ser 2 anos, 10 anos, né? Mas Deus, ele pode fazer acontecer o milagre. Basta apenas nós não sair da posição. Deus fez milagre através de Neemias, porque Neemias ficou na posição. Neemias 6, versículo de número 3, está lá escrito, né? Amém? E para concluir aqui, para fechar, né, com chave de ouro, dando nó, né, para o inimigo não desatar, Neemias capítulo 8, versículo 10, a parte B do versículo, né, está lá escrito. Eu acho muito bonita essa palavra.
A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, Jesus, do Senhor nosso Pai, Deus, Pai, o Filho, o Espírito Santo, a alegria da glória de Deus em nossa vida, né? A alegria de Deus, a alegria do Eterno, né? do Jeová, do Criador. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Você tem que entender isso. Descanse no Senhor. Deixa Deus trabalhar na sua história, na sua família. Apenas não saia da posição de adorador. Continue adorando ao Senhor em espírito e em verdade, porque aquele que prometeu vai vir, irmãos, e não vai tardar. Amém? Fique agora com a pregação nas Sagradas Missões de Jesus, a penúltima, né, campanha. O encerramento eu pensava que era hoje, mas não foi hoje. Vai ser ainda na outra quinta, e na outra quinta vai ser o encerramento com um pastor, ele trazendo a palavra. O pastor Evandro vai estar trazendo a palavra, e eu vou apenas concluir a mensagem no final. Ele sempre me dá, né, a oportunidade para eu trazer mais alguma coisa, e dentro da mesma temática bíblica, da história que estiver narrando, aí eu vou estar também concluindo e assim fechando a campanha, e nós trazendo a nossa água abençoada, ungida, consagrada, que ficou sendo orado, né? Estava orando, né, durante as quinta-feiras dos 7 mergulhos de Naamã, das 7 quinta-feiras, 7 quinta-feiras de campanha por cura e libertação. Sagradas Missões de Jesus, uma igreja que está sempre acolhendo todos que chegam, não faz acepção de ninguém, não quer saber o seu grau de estudo, o seu ensinamento que você tem na área teológica, conhecimento teológico. Não, ele olha para nós e vê que nós somos servos, e que como servo temos que estar juntos para servir a um outro, porque o Senhor, nas Sagradas Missões de Jesus, se chama Jesus, né? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus forte, conselheiro, né? Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, Ele é o nosso Redentor, nosso Salvador e nosso conselheiro. Amém? É a Ele que nós servimos nas Sagradas Missões de Jesus. Fique com a pregação dessa noite. Que venha mudar vidas, que venha levantar doentes, desenganados, ao tomar desta água, que venha ser liberto. Que famílias, meu Deus, sejam restauradas, casamentos sejam restaurados. Meu Deus, faça isso, Senhor. Oh Pai, derrama todo o teu poder, a tua glória em cada molécula desta água, Jesus, para que cada pessoa que tomar, que tenha a vida modificada, santificada, purificada, consagrada, através do teu poder. Meu Deus, assim eu te peço, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Amém. Levanta a mão assim, orar pelo pregador. Toda a igreja levanta a mão assim para o céu. Maravilhoso Deus e eterno e glorioso Pai, usa, Pai, o teu servo nesta noite para trazer uma palavra para a igreja, Senhor. Derrama a unção do teu Santo Espírito sobre o teu servo, Senhor. Chega aqui com a tua glória e o teu poder. Não abrindo a boca dele, Senhor, que seja, meu Deus, a trombeta do céu, que venha ser derramada aqui neste lugar, Senhor, porque aqui é para ti, tudo aqui é teu, Senhor, tudo aqui te pertence, nós somos de ti, Senhor, estamos aqui para te ouvir e para te adorar, na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te peço, usa teu servo no nome de Jesus, amém? Filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, e no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e cerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei
por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Eita, rapaz, olha, vocês acabaram de reconhecer um pecado desse, né? De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, né? E eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e eu os fareis então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dar-lhes graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Amém? Ele foi um homem, aos seus 17 anos, começou a colocar dentro do seu coração um desejo de ir à cidade que era dos seus pais. Ele, quando veio, ele veio em cativeiro, né, pelo rei Nabucodonosor. Ele saqueou toda ali aquela cidade de Jerusalém, e pegaram o ouro e a prata, e as pessoas mais jovens e as mulheres grávidas, né, levou ali como escravo, deixando ali as portas queimadas ali em Jerusalém, e destruído, né, a cidade de Jerusalém. E então ali o rei Artaxerxes era um rei que ele estava também era afiliado ao rei Nabucodonosor. Então os dois eles se davam muito bem, eram muito amigos, e eles não serviam ao Deus, né, de Neemias. Neemias, no ventre da mãe, a mãe grávida, né, foi levada à fortaleza de Suzã, a aproximadamente quase 1.500 quilômetros de Jerusalém, a fortaleza de Suzã, né, aonde, se você for estudar depois essa história, Suzã era uma história, era uma fortaleza, aonde foi passado ali vários reis, principalmente o rei Assuero, né, no meio do tempo do rei da rainha Esté, né, teve também ao ponto de morou naquele lugar também ali, né, teve também, depois lá na frente foi colocada essa mesma comunidade. Josué passou por ela também, já o nome era outro, né? Já com muitos anos para frente, Josué, quando entrou naquela cidade ali, aquela cidade já se chamava outro nome, se chamava Jericó. Muitos anos depois, né, essa cidade também, o Filho de Deus passou dentro dela, e ali fazendo milagre ali na casa de Zaqueu, né, e dando a vista, né, ao cego Batimeu, que morava ali naquele lugar. Então, muitas histórias aconteceu naquela cidade, né, chamada Fortaleza de Suzã. Então, nesta Fortaleza de Suzã, nessa comunidade, né, morava este jovem que era copeiro, era conselheiro do rei Artaxerxes. Era um jovem rico, era um jovem, presta bem atenção, minha irmã, presta atenção à palavra, era um jovem rico, era um jovem, era abastado, com certeza, mas era um jovem que precisava, né, de ir para que
fosse ali reconstruir aquilo que estava queimado, que estava perdido ali naquele lugar, que estava destruído, esquecido. E aquele jovem, ele colocou dentro do seu coração um desejo de ir ali naquela cidade. E a primeira atitude que Neemias fez, a Bíblia fala que ele passou 3 meses orando e jejuando. Quantos meses eu disse? 3 meses orando e jejuando, de dia e de noite, para pedir a Deus a direção, para pedir a Deus a graça, né, dele, sobre a vida dele, para ele ir àquele lugar, para restaurar aquele lugar. Sabe o que eu entendo dentro dessa palavra, minha irmã e meu irmão? Para nós tomar uma decisão, eu fecho esse parênteses já para abrir um aqui, para aplicar a primeira revelação da noite aqui no coração de vocês, né? Como eu já disse, eu estou só apenas compartilhando o que Deus já revelou no meu coração, e que para eu e você, a gente fazer alguma coisa hoje na nossa vida, precisamos, em primeiro lugar, da direção de Deus. Sem a direção de Deus, né, pastor? Não tem como as coisas fluir, multiplicar, né? Ser abençoada. Quem está entendendo? Quem está comigo aqui no altar? Amém? Amém? Não tem como, irmã e meu irmão, a gente receber de Deus um milagre, se nós estivermos ouvindo Deus de qualquer jeito, e levando na brincadeira, empurrando com a barriga, né? Como diz o ditado velho nordestino, né? Tem gente que gosta de empurrar as coisas, né? Tudo pela barriga, né? É no dia a dia, cada dia, não está nem aí, e fica sentado no lugar e vendo a banda passar. Vai chegar um momento, irmão, que quando a banda depois de passar, não tem mais como chore nem alegria, só vai ter choro e vela. Então, irmão, a gente precisa entender o que Neemias fez foi algo extraordinário, dando uma grande lição a mim e a você, irmão, que quando nós quisermos fazer alguma coisa dentro do nosso coração, porque como passar uma certeza no meu coração para você, se Deus não revelou a vocês? Deus revelou só a mim. Glória a Deus. Foi o que aconteceu com Neemias, pastor. Neemias foi ali revelado a ele, não foi revelado aos sacerdotes ali no templo, lá em Jerusalém. Deveria Deus ter ido revelar, né, lá em Jerusalém aos sacerdotes, porque lá em Jerusalém tinha sacerdote, sim ou não? Se você ler a palavra direitinho, você vai descobrir na Bíblia que Jerusalém era um berço, né, de sacerdotes, era uma linhagem de pessoas ali, de profetas e sacerdotes ali naquele lugar. Por que Deus não foi lá visitar o coração dos profetas e dos sacerdotes ali de Jerusalém? Por que Deus resolveu marcar na sua agenda e ir lá na fortaleza de Suzã, a 1.500 quilômetros de Jerusalém, e ir lá procurar um coração de um jovem e dizer para você, jovem, se prepara, porque você vai a Jerusalém. Eu não sei, eu e você aqui, irmã e meu irmão, eu não sei o desejo do coração de vocês, eu só sei do meu desejo que eu tenho o desejo de um dia conhecer Jerusalém. Não sei se vocês têm um dia desejo de conhecer Jerusalém, mas eu tenho desejo de um dia conhecer Jerusalém. Mas se eu e você, nós não conhecemos um dia Jerusalém, tem uma nova Jerusalém nos esperando, tem uma nova Jerusalém nos esperando. Quem está entendendo, diga amém. Essa nova Jerusalém nos espera. Amém, irmãos? A Jerusalém espiritual. Neemias, ele veio, se preparou, se consagrou, orou, jejuou de dia e de noite. Era, como diz aqui no finalzinho, né, do texto que foi lido aqui no versículo 11, e ele era um copeiro do rei. Aqui teve que colocar aqui a profissão dele. Ele tinha uma profissão, ele tinha um trabalho, ele era servo, ele servia ao rei, que não servia ao rei, ao Deus de Israel. Ele, crescendo ali, irmãos, ele aprendeu a etiqueta, né, daquele lugar. Ele aprendeu uma educação, ele teve uma educação ímpar, ele teve ali na fortaleza de Suzã. Só que ele ali não se corrompeu. Ele ali aprendeu, né, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e dos seus pais. Ele aprendeu. Todo ano vinha um primo dele, né, de lá de Jerusalém, para as festas que tinha lá em fortaleza de Suzã, e todo ano o primo dele vinha e dava notícia de Jerusalém. Aí chegou um momento, irmãos, que esse primo, ele deu uma notícia, que foi a notícia para ele tomar uma posição, para ele tomar uma atitude. Irmãos, em algum lugar nesse planeta Terra, Deus está
precisando de mim e de você, diga para o seu irmão, a sua irmã, a sua esquerda, a sua direita, diga mesmo, irmã. Deus, ele precisa de você ir num lugar que ele vai mandar você ir, diga. Deus, ele vai precisar de você, Deus, ele vai precisar de você, minha irmã e meu irmão. Então é momento de nós agora começar a se preparar, começar a se enjoar mais, orar mais, buscar mais, descer mais, minha irmã. Tem pessoas por aí, o inimigo se levantando com força, se levanta de todo jeito para nos afrontar, até chega a nós e diz: irmão, você está numa igreja que não tem doutrina. Tem aqui, ó, Bíblia, doutrina. Pode não ter o comportamento, pode não ter a regra, isso pode, aquilo ali pode, aquilo não pode, né? Pode não ter essas coisas, né? Os usos e costumes, né? Porque não é, a gente não pode descartar, porque tem alguns usos e costumes que é bom, né? É bom para nós. Mas isso aí não leva ninguém à salvação. O que leva a gente à salvação é o coração voltado para Deus. O que leva à salvação é a gente obedecer a palavra de Deus. O que leva à salvação é nós estar em comunhão e união com os irmãos. Amém, irmãos? Neemias, ele estava ali angustiado. Diz a palavra de Deus que o rei Artaxerxes, olhando para ele, viu o semblante dele caído. Como é que pode, irmão, um irmão que vivia em oração, jejuando, se consagrando, de repente ali com o semblante caído? De repente, irmãos, é difícil para se concentrar assim, mas vamos lá, me dê graça, Jesus. Meu irmão, não é fácil. Não é fácil a gente ficar, meu irmão e minha irmã, na presença de Deus. Olha, a gente só tem o quê? A gente tem 1h30, né, dentro do culto, para a gente ficar na presença de Deus. Por isso que é importante a gente estar na presença de Deus também durante o dia em casa. Lá em casa eu passo o dia na presença de Deus, ligado na TV, assistindo as coisas de Deus, para não pecar tanto. Porque não é fácil, irmão, a gente viver nesse mundo conturbado, nesse mundo onde a sociedade, nesse avanço tecnológico, onde a sociedade pós-moderna está a cada dia, todo dia, irmão, entrando dentro da nossa casa, através da tecnologia, através de um celular, do notebook, de um Facebook, quer dizer, de um tablet, de um computador, de um celular, de uma televisão, está todo dia entrando dentro da nossa casa, fazendo nós pecar. Por isso que está aqui a palavra, né? Neemias orando não só por ele, mas Neemias estava orando pelo povo de Deus. Neemias estava orando, irmã, pedindo para que Deus viesse perdoar os pecados de Israel, que era grande, era muitos, existia muita prostituição, muito adultério ali naquele lugar. E Neemias estava ali orando, pedindo: Senhor, perdoa o pecado desse povo. É isso que eu e você como igreja, meu irmão e minha irmã, temos que pedir nesses últimos dias. Vamos pedir a Deus: Senhor, perdoa o pecado dos meus pais. Se vocês ainda têm pais vivos, porque eu não tenho mais. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi 5 irmãos, perdi alguns tios, tia. A família Barbosa está desaparecendo da face da terra. Só tem uma irmã que mora no Marabá, no estado do Pará. Mas sempre, todo dia quando eu estou orando, irmão, eu digo: Senhor, perdoa o pecado, perdoa meus pecados, perdoa o pecado da minha família, perdoa o pecado dos meus irmãos. Estou sempre usando, pastor, essa palavra que está aqui em Neemias. Neemias pediu. Irmã, guarde isso no seu coração, minha irmã e meu irmão, a partir de hoje. Quando você for orar, coloque na sua oração essa palavra. Libera essa palavra, diga: Senhor, perdoa os pecados dos meus pais, da minha família. Perdoa a ignorância, perdoa, meu Pai, esses que estão vivendo na idolatria, esses que estão vivendo aí na prostituição, no adultério, estão vivendo no pecado, estão vivendo no engano, estão vivendo aí na mentira. Senhor, perdoa este povo, eles não sabem o que faz, eles não sabem o que fala. Teve que perdoar, pedir a Deus que Deus perdoa. Isso é bíblico, está aqui, ó, foi lido aqui. Amém, irmãos? Quem está aqui no altar comigo? Concluindo aqui, irmãos, a mensagem, porque eu disse que era culto, né? Era objetivo, amém? Neemias, ele vai e toda vida quando ele chegava na presença do rei Artaxerxes, nunca olhava para os olhos do rei, só quando o rei pedia. Para você ver, hoje, né, o respeito daquela época, hoje, ninguém tem respeito mais com ninguém. Ninguém respeita mais um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor, né, uma autoridade, ninguém respeita mais, né? Até os filhos, amanhece o dia, não dá nem a benção, a pai, a mãe, né? Como está mudado hoje o tempo, né? O mundo, né? Quando a criança está com 12 anos, o primeiro presente que o pai e a mãe dão, irmão, é um celular. Não sei se o irmão e a irmã soube, o ano passado, um jogo que tinha que se chamava Baleia Azul.
o Pikachu, quer dizer, para procurar no meio dia, no meio da estrada, a criança no celular procurando para ver se pegava, conseguir aquele Pikachu, colocar dentro no jogo, né? E não viu o carro, quando viu o carro pegou de cheio e matou a criança. Outra menina caiu de cima da ponte, porque o jogo dizia que ela tinha que pular. Que jogo diabólico, né? E isso está dentro de quê? De um simples aparelho, de um celular. Temos que ter cuidado com as nossas crianças, que é o futuro da nação. Amanhã esse menino ele pode ser um grande presidente da república. Ele pode. Ele pode ser um médico, um doutor, um advogado no futuro. Temos que cuidar dele. Temos que cuidar da criança. Temos que investir na nossa família. Temos que cuidar bem. O meu filho ele tem problema psicológico, mas eu creio que ele ainda vai ser muito feliz na vida. Deus vai preparar uma mulher certa para ele. Ele vai ser alguém na vida. Ele já é, porque só está na presença de Deus e obedecendo pai e mãe, né? E está na igreja com o pai e a mãe. Isso já é uma grande, né? Uma grande mudança para a vida da gente, porque é muito bom quando a gente tem o prazer de ver a família na presença de Deus. A gente tem o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. É muito bom, irmão. Não tem dinheiro que pague. Amém, meu amado e minha amada. Neemias ele foi e o rei Estaxés disse: por que você está triste? Por que, irmão? Neemias disse: Senhor, o sepulcro dos meus pais. Olha como Deus deu a ele sabedoria para ele responder ao rei. Porque se ele tivesse falado assim, missionária, eu estou profetizando aí, viu, missionária? Eu profetizo em nome de Jesus. Você vai ser uma grande missionária em nome de Jesus. Quero dizer para você, missionária, que se ele tivesse falado assim: a cidade do grande e glorioso rei Davi está em ruína, o rei Estaxés ia dizer assim, e vai continuar, que lá você não vai não vou mandar você, para quê? Para construir lá, e depois aquele povo vir contra mim e me destruir aqui? Não vai não. Mas não, pastor, ele teve sabedoria. Lembra de Samuel quando foi sacrificar o novo rei? O que foi que o Samuel falou para o general, o rei Saul? Chegou e perguntou, né? Você está indo para onde? O Samuel olhou para ele e disse: estou indo sacrificar. Se ele tivesse falado, se Samuel tivesse falado: eu estou indo consagrar, ungir um novo rei para colocar no lugar do seu rei, o general matava na hora ele ali. Matava na hora. Por isso o que é que eu aprendo, irmão, na palavra? Que nem tudo que eu e você sabemos, nós não devemos contar a todo mundo, irmão. Uma das maiores falhas, irmã, nossa é isso. Que quando Deus revela alguma coisa, a gente quer botar na rede social, quer falar, quer tocar tombreta, né? Por isso que nunca está dando certo para mim. Porque quando as coisas estão andando, que está começando a se encaixar, entrar no prumo, que as coisas começam a ver, e Deus começa a trabalhar na minha vida, eu começo a falar, aí eu falo demais. Aí eu falo. Aí levanta os Sabalate e os Tobia da vida. Então, prevelinho. Estou pedindo a Deus, para Deus botar um guarda na minha boca, para eu não abrir da boca, eu não vinha falar o que Deus me mostra. Porque, irmão, é um dos problemas meu, é esse, é de todo mundo, irmão. Ninguém é perfeito, é da natureza humana. Mas levanta a tua mão aí, que eu quero profetizar algo aí na sua vida. Levanta, eu estou aqui, eu estou todo me tremendo, eu estou sentindo aqui uma unção, estou sentindo aqui o poder de Deus nessa noite. Deus vai fazer algo na tua vida, em nome de Jesus. Deus, Ele vai hartar os teus adversários, Ele vai fechar a boca, a cova, Ele vai trazer todos eles para a palma da tua mão. Recebe esta profecia, em nome de Jesus. Te prepare para o culto de ação de graça. Se prepare, minha irmã e meu irmão. Neemias, ele estava ali, falou para o rei, teve aquele pequeno diálogo com o rei entendeu e deu a carta para Neemias. E o rei Estaxés deu outra carta, deu duas. A segunda carta era uma carta para ele ter a liberdade de pegar toda a madeira que ele quisesse, né? Toda a madeira que ele quisesse. Deus já deu a carta. Diga para o seu irmão, a sua irmã, a sua esquerda e a sua direita, diga: Jeová já deu a carta para mim. Aleluia. Nós somos a carta lida, meu irmão.
Não tem secretaria do inferno. Pode se levantar 11 mil demônios contra nós, minha irmã e meu irmão. O Salmo 91, verso 7 está escrito essa palavra. 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quinta-feira, irmão, estava ali. Não jejuei. Não me consagrei. Aí eu digo, não precisa não, acho que precisa não. Fiz um teste. Foi de Deus, o pastor ter me dado quinta-feira para pregar. Não tem nada, tem dia que a gente chega vazio, igual uma lata seca. Quinta-feira eu estava desse jeito. Nem toda a vida a gente está cheio da graça, irmão. Nem toda a vida a gente está cheio da autoridade de Deus. Sim ou não? Nem todo dia a gente está crente demais, né? A vida da gente é igual uma roda gigante. Tem dia que a gente está lá em cima, né? A gente fica procurando demônio para matar, né? E não encontra um, né? Mas tem dia que a gente fica se escondendo dele. Fica se escondendo dos demônios. Lembra de Elias? Elias é a mulher, uma palavra de uma mulher. Uma palavra, Jezabel. Procura esse camarada, eu quero comer, tomar o sangue dele. Jezabel mandou uma tropa de soldados atrás de Elias. E Deus disse, Elias, meu filho, se esconda aí, fica aí, ó, guarda aí. Eu vou lhe sustentar, você não vai passar fome, né? E ficou lá na caverna. Todo dia ele se levantava e ia lá no rio Ribeiro tomar água. E vinha pão assado na brasa pelo anjo. O anjo assava pão, mandava carne, os corvos, né? Mandava carne para ele. Estava ali se alimentando, ele estava acomodado. Estava tão acomodado, pastor, que chegou um momento que o ribeiro secou. Tem um momento que o ribeiro da nossa vida está seco. O ribeiro secou em mim, irmão. O meu ribeiro está seco. Não sei o ribeiro de vocês, mas o meu está seco. Mas mesmo assim, Deus ele diz assim, vá lá, coma bastante pão, que é a palavra. Beba bastante água, porque você vai andar e vai andar muito, viu? 40 dias ali andou. E foi para uma cidade, irmão, que estava seco. 2 anos estava na maior secura lá. E ele encontrou numa rua lá uma senhora viúva, só tinha uma criança, ela catando os gravetos para fazer o fogo, para fazer o último bolo, para ela comer, ela e o filho dela, e depois morrer. Estava terrível. E Deus enviou o profeta Elias para esse lugar. Interessante que Deus poderia ter enviado o profeta Elias para uma viúva rica. Por que não botou uma viúva rica para sustentar ele? Deus usou uma viúva pobre para sustentar o profeta. Deus vai usar os pobres para nos sustentar. Você crê nisso, meu irmão e minha irmã? Você crê nisso? Deus ele vai usar mesmo os pobres. Os pobres da Macedônia ajudavam os pobres lá da Judeia. Está lá em Atos Apóstolos 2, lá na altura do versículo 42 e diante. Está lá toda a história lá. Amém? Deus ele vai sustentar você nessa sequidão. O Salmo 78. Estava lá o povo murmurando, pastor. Murmurando. Será, olha, duvidando de Deus, será que Deus preparará uma mesa e nesse deserto? Pode ler o Salmo 78 para você ver. Lê o Salmo 78 para tu ver. Já leu? O povo estava duvidando ali, duvidando de Deus, né? Não estava duvidando ali dos sacerdotes, não, estava duvidando de Deus. Será que Deus prepararia uma mesa aqui nesse deserto? Deus preparou, viu? Deus mandou tanta carne, que o povo comeu tanta carne que começou a sair carne pelo nariz, como ficou estufado. Glutão, tem gente que é glutão, né? Como isso, sabe? Almoçando já se lembrando na janta. Tem gente, eu conheço pessoas aqui igual a nova, que está tomando café já esperando, já sentindo já o sabor do almoço. Tem gente que já está almoçando já sentindo o sabor da janta. Já está jantando, já sentindo o café, o gosto do sabor do café já do outro dia. Tem gente assim, gente glutão. Amém, irmãos? Neemias ele vai e é liberado pelo rei. Ele anda, ele prepara a jumento, a tropa de jumento, de camelo, e vai atravessar o deserto. Eu e você estamos atravessando esse deserto. E para atravessar a gente não pode atravessar só não, sem nada não. Para atravessar a gente tem que atravessar preparado. Diga aí para o seu irmão, a sua irmã, a sua esquerda e a sua direita, diga, se prepare para você continuar andando nesse deserto. Esse deserto, irmão, vai ter um fim. Aleluia. Eu estou todo arrepiado com esta palavra. Esse deserto tem um fim, meu irmão e minha irmã.
Esse deserto não é para a eternidade, não é para o resto da vida, da sua vida, não. Há um tempo para tudo, há um tempo de nascer, mas também há um tempo de morrer. Eclesiastes capítulo 3 fala isso. Amém, irmãos? Há um tempo de plantar. Nós estamos vivendo o tempo agora de plantar, mas também há um tempo de colher. Se prepare, minha irmã e meu irmão, que eu e você vamos colher o que nós estamos plantando. O ano de 2023 ainda não acabou. Daqui para o final do ano, Deus pode dar-nos da força para a gente começar a colher o que nós já vem plantando. Fechei a Bíblia aqui. Eu não vou falar, irmão, do assunto depois quando ele é dentro da cidade. Isso aí é outra pregação. Amém? Só vou concluir aqui falando um pouco sobre o deserto. 5 minutos e eu concluo aqui essa mensagem. O deserto, irmãos, levou 1.500 quilômetros. Vá na calculadora, procure fazer as contas para você ver. 1.500 quilômetros. Quantos dias leva para você andar 1.500 quilômetros a pé? Você tem ideia? Tem ideia? 1.500 quilômetros a pé. Quantos dias Neemias levou para levar aquela tropa de camelo, de jumento ali, de cavalo, né? De madeira e todo acessório ali do trabalho, que ele ia entrar na cidade para fazer um trabalho, e o trabalho tinha que ser feito, e ele ia ali sem expectativa, ele não ia pensando qual é os trabalhadores que eu vou contratar, porque ele ia levando muito ouro e muita prata, viu, pastor? Ele ia despreparado não para construir aquela cidade. Ele ia levando dinheiro ali para contratar um exército para trabalhar. Pode ler lá no capítulo 4 de Neemias que você vai ver. Já estava lá um exército trabalhando mais ele. E diz a Bíblia aqui no capítulo 4 de Neemias, né? No capítulo 4 de Neemias, já concluindo agora a palavra, viu? Que ele trabalhava com uma mão e com a outra mão ele segurava a espada. Ó, isso aqui, ó. Vamos trabalhar, irmão, mas não esquecendo isso aqui, ó. A espada. Amém? Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém. Quem está no altar aqui comigo, diga amém. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Deixar um pouquinho para o pastor falar alguma coisa dentro dessa passagem aqui também. Fique à vontade, meu pastor. Você está entendendo a palavra? Neemias, ele enfrentou 3 coisas dentro do deserto. Aí eu concluí agora, viu, para passar aqui o microfone do pastor. 3 coisas no deserto ele enfrentou, que eu e você temos que enfrentar também, viu? Ele enfrentou as cobras, os escorpiões e o sol escaldante, né, do deserto, e também o gelo à noite. Se você for estudar o deserto, se você for estudar, como eu estudei esse dia, eu estava estudando, de noite, irmão, é igual uma geladeira, viu? Mas eu tenho certeza ali, que Deus mandou aquela coluna de fogo, que foi mandado lá no Êxodo, né? Foi mandado lá, em Israel, no tempo de Moisés, para esquentar Neemias e a turma que estava indo com ele ali, aqueles animais. E nenhuma cobra, nem um escorpião ali, né, pegou ele, nenhum animal, e não faltou água, irmão, no deserto. Ele enfrentou o sol, o frio, o calor, né, o frio, enfrentou também os escorpiões. Se você for estudar os escorpiões do deserto, tem escorpião que chega a ter 15, 17 centímetros de tamanho, viu? Os escorpiões do deserto não é como esse escorpiãozinho que a gente vê aqui no Nordeste, aqui não, pequeno assim não. É grandão, viu? E uma picada do escorpião daquele ali é um minuto, o cara fica preto, igual da capa dessa Bíblia aqui. Morre na hora. Aí as najas, venenosa demais. E mesmo assim, Deus guardou Neemias, Deus não deixou que nenhuma cobra viesse morder ele. Não se preocupe não, meu irmão, minha irmã. Enquanto você estiver, enquanto nós estiver na presença de Deus, nenhum mal vai acontecer conosco, a não ser que Deus permite. Deus só permite. Alguma coisa que acontece porque é a Vênus da brecha. Amém? Uma linda salva de palma. Para Jesus. Para Jesus. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Oração feito como? Do fundo da alma. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele jejuou, né? Suplicou com jejum e lágrimas. Aleluia! Glória! Quer dizer, saía do coração dele. Glória, Jesus. Quer dizer, não era uma simples oração. Aleluia! Não era um jejum, né? Meia boca, como diz a história.
mas o que ele estava fazendo vinha da profundidade da alma dele. Irmão, é diferente quando você ora assim. É verdade. Qualquer um de nós aqui pode dobrar o joelho e começar uma oração agora. Agora, na situação que ele estava aqui, irmãos, amém, irmãos? Tinha que ser dessa forma. Glória a Deus. Para Deus atender a sua oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, né, que ele orou sem cessar. Aleluia. Está vendo aí? Que situação, né? Orou sem cessar e com profunda humildade. Aleluia. Né? Essa humildade foi para quem? Diante de quem? De Deus, irmão. Você pode estar com humildade aonde você estiver. Você pode, tem gente que demonstra uma humildade, eu não. Verdade. Tem gente que se faz de humilde. É diferente, não é? Quando você ora com humildade diante de quem? De Deus. Entendeu? Você pode demonstrar a ser uma pessoa a alguém ou à sociedade, ou na verdade você é outra pessoa. Mas com Deus funciona isso aí? Com Deus funciona? Não. Não, meu irmão. Com Deus, meu irmão, é sim ou é não. Ou você é ou você não é. Com Deus ninguém finge não. Não tem como. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz aqui, irmãos, viu? Que Deus lembrou de suas promessas. Aleluia. E Deus responde a oração dele. Porque na Bíblia, irmão, Deus responde a oração de muitos personagens da Bíblia. Se eu citar aqui Abraão, Jacó, se eu citar Ezequias e que o irmão pregou aqui, o próprio Neemias, né? O próprio Neemias, louve o Senhor, quer dizer, venceu todos os obstáculos através da oração. Aleluia. Diante, Pai, da tua presença, eu coloco esses irmãos que aqui se encontram, Senhor. Oh Deus, essa palavra de hoje, Senhor. Essa palavra de hoje a gente vê esse personagem, Neemias. Oh meu Deus, orando do fundo da alma. Homem que buscou a tua face com lágrimas, com jejum, com oração. Pai, faz com que a tua igreja entre nesse espírito, Senhor. Pai, aqui tem pessoas passando lutas, dificuldades, problemas. Mas que essa pessoa, meu Deus, entre em oração e alcance a tua bênção. Para que essa pessoa venha testemunhar também, Senhor, o teu grande poder. O Deus que responde orações. O Deus que faz o impossível. O Deus que transforma, que cura, que salva, que liberta. É esse Deus, meu Pai, que nós cremos, estamos confiando e vamos continuar na fé até o último dia de nossas vidas. Por isso eu te peço agora, Jesus, passa aqui em nosso meio com as tuas mãos furadas, Jesus. Toca nessa vida e arranca deste corpo todas as dores carnais, todas as dores espirituais. Arranca deste corpo, meu Deus, toda a enfermidade nos nervos, na mente, no subconsciente, Senhor. Liberta essa pessoa do outro lado, Jesus. E dai, meu Pai, a saúde. Derrama a saúde divina, meu Pai, sobre esta pessoa, libertando de todos os remédios, libertando, meu Deus, do jugo do remédio. Pai querido, abre portas de trabalho, de emprego, Jesus. Derrama a unção do teu Santo Espírito nos lares de cada um de nós, Senhor. Meu Deus, que nós venhamos a viver na tua presença sempre, Senhor. Meu Deus, que nós tenhamos esse desejo de orar sem cessar, que esse desejo, meu Deus, seja igual a quando alguém está com fome, sentindo aquela fome, Senhor. Meu Deus, que a gente sinta a fome de orar, fome de te buscar, fome de jejuar. Meu Deus, que a gente sempre esteja nessa prática de fé. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma.